Segundo livro de Reis, capítulo 5, Verso 7. verso 7 Luc 17, e Lucas 17, verset 11 verso 11 a 6. a 16. Segundo Reis, capítulo 5, verso 7, eis a palavra de Deus em português. Amém. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu, Deus, que possa matar e vivificar, para que este te envie a mim um homem, a fim de que eu o cure da sua lepra. Notai, peço-vos, e vede como ele anda buscando ocasião contra mim. Palavra de Deus. Amém. Luc 17, verso 11, Lucas 17, verset 11 a 6. verso 11 a 16. Eis a palavra de Deus. Amém. Lucas 11, verso 11, 16. E outros, experimentando, lhe pediram um sinal dos seus. Palavra de Deus. Até 16. Até 16. Sim, 16. 11 a 16. E qual pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará um... Assim diz a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo ele em Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais falavam de longe, e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. E ele vendo-os, disse-lhes: Ide mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou a glorificar a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graça. E este era samaritano. A palavra do Senhor. Amém. Pai nos ensina. Papa la kisabiso. Viemos para te ouvir. Toyepo na kuyoka yo. Tudo passará, Nyoso ekoleka. mas a tua palavra Me malobara yo. não passará. Ekoleka jamais. Senhor, edifica-nos e Realize realiza a sua vontade volonté na yo. no nosso meio, Katikati na biso. por intermédio da tua palavra. Na mzela malobara Está yo. escrito: é puxado Eko mama. pelo Espírito Santo Pona molimo santo. que os homens falaram. Deba batu balobara. Pai, que nós possamos desaparecer, Biso tolimwa. mas que o Espírito fala Kasi molimo eno. para que haja vida, Kwete pesa vida. haja salvação Epesa lobi. e a glória seja rendida a ti, Pegua resolve no nome de Jesus Cristo. na pomba isso. Glória e louvor a ti, Senhor Jesus. Glória e louange a toi, Senhor Jesus. Oh, amém. Amém. Tu vale daqui, minha companheira. Sentemos em paz em nome de Isso que Jesus. se nós atuamos em Se alegria, aplaudimos pela glória do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Hoje vamos colocar um ponto e vírgula. Ou vamos encerrar a nossa atividade em tudo que Ele fez por nós durante a semana. Até o dia de hoje. Muito obrigado ao nosso Pai, o nosso reverendo, Pastor Cipriano. Pastor Cipriano. Pour moi, c'est une grande fierté. Por mim é uma grande verdade. Pour la parole de la maison. Eza fiera bakasi. É uma vaidade grande. Poza la mwana papa Cipriano. Ser filho do Papa Cipriano. Dieu bénisse. Deus abençoe. Parce que notre Père Porque o nosso Pai a la vision moderne. tem uma grande visão. Il est à la grandeur. Ele está na grandeza. Il est bana pepo bazala simana E ye. os filhos que estão atrás Bana dele kata vision moderne wana. estão dentro dessa Basa visão. ba bénéficiaire. São beneficiários Ya desta grande visão. São beneficiários ya grandeur. da grandeza Oya papa. do nosso Pai. Pour la parole de la maison. Deus abençoe. Oza moto mokete. Oza moto mokete mes. Oza grand homme. Parce que notre Père a sa grand homme. Bana pe bazaba to minene. Oza impote kite. Oza moto monene.
vivre cette grandeur. Si nous remettons encore à ça, alléluia. Merci, c'est papa Nangaï. E obrigado aos meus pais, Papa Nanzambé, ba ministre, ministros, papa Nangaï Mabila, o meu pai mon Matula, père Seferino, meu pai Zeferino, mon père Matibole meu Manosa, pai Matona, mon père Pasteur Michel. meu pai Pastor Nous sommes Michel. très reconnaissants Sou grato et merci e muito obrigado na bateria a todos os on pregadores doit ensemble. que estamos aqui no Zamba meio. kanisa na biso. Que Deus pense para Et nós. que l'on apporte toute l'église. O Senhor abençoe. Ba maman, ba papa, bilenge. Mais Boza nzela ya lipamboli na biso. Tika tobeta Yesu na bongo pasi na zamba na bongo. Toka la signe le salut. Vamos a falar sobre a salvação. Notre grand thème. Nosso grande tema. Mais dans mon savez, E na graça de Deus, donc on le verra. vamos falar La thème que tu intitulé tema La intitulado parole qui sauve. A Palavra que Salva. Il ne va pas aimer qui A s'accorde. Palavra que Salva. Oh, amen, l'église. La parole qui sauve. A Palavra que Salva. C'est un autre sujet. Este é o nosso sujeito. Il ne va pas aimer qui A s'accorde. Palavra que Salva. Tout le va aimer qui s'accorde. Uma palavra salva. Amen. Amém. La parole a sa définition. A palavra dentro da definição Il y a un terme de não tem muitos termos, mais parole, mas palavra, la définition là-haut, na sua definição, il nous va verbe. quer dizer verbo. Dans la parole, Quando falamos sobre a palavra, tout le va verbe. estamos a falar do verbo. Et bref, E em breve, définition là-là. a minha definição Il y a la Genèse chapitre 1. está no Gênesis capítulo 1. Dans la version de sa Bible, Em muitos versões da Bíblia, a Bíblia diz, au commencement, no princípio Israël qui verbe. era o verbo, Cela veut dire, quer dizer au commencement, que no princípio était la parole. foi a palavra. Amen. Amém. Parce que parole, la carte de définition là-haut, Porque palavra dentro da sua definição il dit que le verbe. quer dizer verbo. Et là, ici, verbe. Quer dizer verbo. Donc, pour dire que commencement, Para dizer que no princípio était la parole. foi a Ou palavra. Israël qui verbe. E tudo era verbo. Et cette verbe, E este verbo il y a sa parole. é que é a palavra. La Genèse, elle continue. Em Gênesis 1 continua, Elle dit disse que parole en mots, que esta palavra Israël qui est le mot en Zambé. estava junto com Deus. Et parole en mots, E esta palavra Israël qui est Zambé. era Deus. A ser que a ton roi de l'eau, Eu sei que na manhã de a dit hoje, que là, quero dizer, na parole, a palavra, où est-ce qu'on m'a le bâti, não somente mais palavra, parole, où est-ce qu'on Zambé. a palavra que é Deus. Pour la parole de la personne. Deus abençoe. Et cette parole, E esta palavra, au commencement, no princípio, elle a quel mot ensemble. estava junto com Deus. Et Israël qui est Zambé. E era também Deus. Dans un mouvement, parole de ça. E cada movimento que a palavra Elle a fazia, dit que le mot ensemble. estava junto com Deus. Et parole en mots, E esta palavra et sans saber. era Deus. À part cause à l'ensemble, Além de ser Deus, Jean a expliqué. João está a explicar Développement à o parole. desenvolvimento da palavra. Et le mot de la parole, Deixou de ser palavra elle l'a dit auto. e revestiu o corpo. Pour la parole de la O mission. Senhor nos abençoe. Oh, parole. Afinal, a palavra Et ça, nous pouvons la garder. é algo Et invisível. ça, une chose invisible. É uma coisa invisível. Mais dans nos paroles, E quando palavra elle a dans autres. está a vestir a carne, Et c'est la invisibilité. não permanece ser Et c'est invisível. la spiritualité. Permanece ser Mais espiritual. comme physique. Mas se torna físico. Et il est dans spirituel. Deixou o estado Et espiritual quand il a un monde e physique, entrou no mundo físico. elle a dit E autres. revestiu a carne. Et comment on dit
ser difícil Pomona go. para tu enxergar, Pom papel go. para tu também palpar. Wana promessa bele. Há muitas promessas Oesi oyoki. que você já ouviu. Oyoki pemingi. Ouviste também muito. Considera a pessoa da palavra. Concernente a palavra. Oyoki pemingi. Ouviste também muito. Considera a palavra. Concernente a palavra. Nene shope. Como Job Azoloba. está a dizer, J'ai entendu parler de toi. eu entendi e ouvi falar de ti. Parler de qui? Falar de quê? De la parole. Da palavra. J'ai entendu. Eu ouvi. À ce qui va E dire. não terminou aí. Alors maintenant, Disse mais agora. les yeux te voient. Eu quero te ver. Yana kama koyoka. Há tempo de ouvir. Yana kama komona. Há tempo de ver. Yana kama koyoka. Há tempo de ouvir. Yana kama komona. Há tempo de ver. Sikata komona ko komona de E Jesus. vamos acelerar. Oyoki pemingi. Ouviste também. Sika pahala bana kosala. Você que a palavra começa assim. Pahala bana kosala. Que a palavra comece assim. Simeon ayoka mingi. Simeão ouviu muito. Concernant les saluts. Concernente a salvação. Na mayebi sale. Deus lhe disse, Yoko kufa te. tu não vais morrer. Ayoka. Ouviu. Kino komona. Até ver Mobikisi. o Salvador. Wana nzambe oyo. Temos o Deus. Asuwa kana koloba te. Ele não termina em falar. Mesuka na ye. Mas o seu Akokisa koloba. cumprir. Wana nzambe oyo. Temos um Deus Sa parole. que a palavra Etikala kaka. permanece. Etikala kaka te. Não permanece En sempre esprit. em espírito. Mais data pe Mas toshe. reflete também Et a casa. data pe sote. Reflete também a casa. Simeon ayoka. Simeão ouviu Parler de Jésus. falar de Jesus. Parler mobikisi. Falar do Salvador. Wana nibisi. O Senhor me disse, Yoko kufa te. tu não vais morrer. Oko kufa te. Não vais morrer. Kino okomona mobikisi. Até ver o Salvador. Un jour dans le temple. Dia no templo. Quand le bébé Jésus. Quando o bebê Jesus. Qui est la parole du sauve. Que é a palavra que salva. Qui est la parole incarnée. Que é a palavra encarnada. Quand nous sommes dans le temple. Quando ia para o templo. Bible le dit. A Bíblia diz. Mon Dieu, mon ensemble. O Espírito de Deus. Amen, Simeon. Levou Simeão. Pour maintenant à mon Para âme. poder enxergar. Oh, ayoka kolobela. Aquilo que ele ouviu falar. Mon Dieu, mon ensemble. O Espírito de Deus. Et il la place oyo. Me levou num lugar. Et c'est la mona. Onde ele tinha que enxergar. Mobikisi. O Salvador. Après koyoka. Depois que eu vi. Mon Dieu, mon ensemble. O Espírito de Deus. Amen, Simeon. Levou Simeão. Nous sommes en Nazareth. Minha oração é Yabo anasira. abençoar Mon Dieu, mon ensemble. o Espírito Amo de la Deus. place à l'important oyo. Tua bênção. Mon Dieu, mon O ensemble. Espírito de Deus. Akino. La chemin de Paboli. La Caminho da tua bênção. chemin grandeur. Caminho de La graça. chemin de Bico. Caminho da La salvação. chemin solution. Caminho de condição. C'est impossible. É possível. Parce que mon Dieu, mon soit O passé. Espírito Santo existe. Akino yo nom de E Jésus. nem só para quem não Só existe. começa a falar Você assim. pode bater palma. Só começa a Você falar. pode bater palma. Voilà ta volonté. Temos um Deus pequeno. Donc c'est la Dieu sur ma mission pour l'entendre. Vamos falar dele. La d'ici quand on tangi. Onde lemos, C'est une histoire é uma história très importante. muito importante. Donc tangi par histoire mi balé. Lemos duas histórias. Yanaman. De Naamã Na histoire. e história Ya dit près. do leproso. Mais quand on a histoire a dit près. Mas vamos falar da história do leproso. Bible ils ont raconté. A Bíblia nos diz aqui, Colomba voyé. isso, Il y en a qui n'a dit près. tinha 10 leprosos. Dit près. Esse leproso, Batia bango libanda mboka. eles colocaram fora da cidade. Batia bango libanda ville. Foram postos fora da cidade. Cela veut dire. Quer dizer, Ba isola bango. eles isolaram. Mais batua na bango. Mesmo seus direitos, Et comment isolé? se tornou isolado. Baloboli bango kata peuple. Eles retiraram dentro do povo. Batia bango libanda mboka. Eles afastaram da cidade. A causa problème Por malade. causa da doença. A causa foi o ano que bango. Por causa daquilo que eles A incomodavam. causa lepre. Por causa da lepra. Batia bango Eles sika. afastaram Ya ba família bango. das suas famílias. Moya koza lesate. Não tinha nada a fazer. Moya ko travailler Não ezate. tinham como trabalhar. Moya ko teka Não ezate. tinham como vender. Mosika famille. Longe da família. A causa ya lepre. Por causa da lepra. Lepre banako empêcher A bango. lepra os impedia Ba vivre. de poder viver Ba e bénéficier. beneficiar Ba twana bango. dos seus E direitos. olha ko empêcher bango. Eles impediam Ba travailler. de trabalhar, Ba sala. de fazer. Basi kozala ndenge nini? Vão fazer como? Bana maladi oyo. Tem esta doença. Soko ozala ngo. Se você tem esta Il faut doença, être isolé. tem que estar isolado. Il faut être libanda mboka. Tem que te colocar fora da cidade. Ba isolé bango. Os isolaram A causa lepre. por
mosika. Foram cair do santo A causa lepre. por causa da lepra. Basta que maladie ou Porque contagiosa. era uma doença contagiosa. Batendo mosika. Se afastaram. Bata no bico. Estão a ver salvação. Como isso você falou? Como é que Jesus vai pegar a sua mão Pode chamar. para lhes tocar? Como é que você Como é que vão fazer como assim parece? para tocar Jesus? Afeta a Bíblia. Para ser sarado? Basta na casa da Bíblia. Porque dentro da E Bíblia ela mais se bocou. há uma mulher Boa Bíblia. que para curar Esse nome da música. é necessário não estar Esse nome é atuche. necessário ela tocar. Assim parece. Tocar a Jesus Boa Bíblia. para ser sarado. Me vamos opusa na dengue. Mas ele dizia, vamos aproximar com Pode ele atuche nesse. para tocar Jesus. Letra de uma peixe bagulho. A lepra os impedia. E tinha uma música na E se afastou de Jesus. Hoje aqui no bico. E era a salvação. Bíblia é que primo é. A Bíblia foi bem longe. Ele é mulher. Diz o seguinte: Música na Zambé. longe de Deus No bico é sangue. não há cura. Loin de Dieu. Longe de Deus Na parte de salir. não há salvação. Para a música é esse. Os lebreus distantes de Jesus. Mas não é não é para A glória seja dada a Deus. Parce que par le prêt. Porque os leprosos Va qui la connaissance. tinham conhecimento. A part bela isso. Além de chamar a Jesus, Mas também malade nas outras. embora a doença no corpo, Mais dans et l'autre va le prêt va salir. devemos que eles fizeram. Bíblia do A bico. Bíblia diz, Mas tu música é esse. embora distante de Jesus, Mas música. ficaram distantes, Mais va utiliser mas utilizaram leur voix. a voz, Va utiliser utilizaram mon nom a voz. pour la part de la mission. Senhor abençoe. Privé. Ya compusana. E foram se aproximando Benanes. perto de Jesus A causa malade. por causa da doença. Malade va empêcher bango. A doença que os impedia. Compusa na terre. Não se aproxime. Wana lepre. Até Et lepra. gloire sur les balances. Glória seja dada a Deus. Parce qu'à part lepre. Porque além da lepra, Gambaze bango mongongo. eles colocavam a À part lepre. embora a lepra Atire mon foi. colocou o bisavôs. Bíblia do bico. A Bíblia diz, Bagangi. gritaram, Maître. mestre, Jésus. Jesus, Yo te le somawa. tenha misericórdia de nós. Quand on utilise voix. Quando utilizaram a voz, La voix est beaucoup qui va dans la nation. a voz foi, Voix est traversée. a voz Et atravessou. comme dit place hier dans la qui. Chegou até onde Jesus disse, Oh, bien bem amado, mon maman. a voz Ils ont la é communication. um meio de comunicação. La voix. A voz Ils ont la é um communication. meio de comunicação. Mais quel empêchement quand on a vu là. Não é impedimento satanás na tua Mais vida. quelle barrière. Embora barreiras, Mais qui s'amusent. mas me dizer, Il doit la communication encore. uma Il y comunicação, a la communication. uma comunicação Et puis ça va la mission. nos foi dada. Et ça dans mon côté. Não a voz. Mais tout ce communication, Essa comunicação c'est la é prière. a oração. C'est la prière. É a oração. Partout comme ça. Onde você estiver, Ça compte le se meilleur. você clamar ao Senhor, Marquez la barrière. embora, Marquez le problème. embora problema, Yo communique. você vai ser curado. Yo communique. Você será curado. Yo con sa solution. Você receberá solução. Yo communique. Você será curado. Ça va dans le sabo. Utilize a oração. Kaka kaka. Grite som Ça va dans le sabo. dentro da oração. Yo communique. Será curado. C'est mon ami. Se gritares Ça va dans le sabo. dentro da oração, Même pas le prêt. como o leproso, Bagagi maître. gritaram mestre. Bagagi malade. Embora a doença, Mais bagagi. mas gritaram. Maître qui bago. Mestre os ouviu. Koyo ayo qui O bago. Senhor os ouviu. Mano. Mon la bago. A sua voz Comme la mato est. chegou no ouvido de Jesus. A Bíblia diz, aquele que tem ouvido, ouve. Não entrar. A cura vai entrar. Sabe somente a Jesus. Dentro da sua oração. Jesus vai te ouvir. Jesus vai te ouvir. Jesus vai te ouvir. Se você está te ouvir, está tanto ignorando. Jesus não ignora. Jesus vai te ouvir. Jesus vai levantar. Vai fazer alguma coisa. Glórias em nome de Jesus. Gritar. Jesus levantou. Autre chose, Outra coisa autre très que important. é muito importante. Oye lo bico. A cura. Oye lo bico. Houve a salvação. Ba le prêt. Aos leprosos Et ça dit. era o quê? Alors Jésus. Disseram Jesus. Ba bele Nicolo. Chamaram o Senhor La combo la ye. pelo seu nome. Ba dit Jésus. Disseram Jesus. Yo te le somawa. Tenha misericórdia de nós. Maître. Mestre. Yo te le somawa. Tenha misericórdia de nós. Jesus. Jesus. Yo te le Tenha somawa. misericórdia de nós. Oh Jésus. Afinal, Jesus Eza combo oyo. é o nome Yani ko la combo nyonso. acima de todos os nomes. Jésus. Jesus La combo. é o nome Eza
Esse nome é o nome de E Jesus. isso é possível. Tudo é possível. Levar o nome de Jesus. Nada é impossível a Deus. Isso é o nome. A Bíblia diz: Suja bom. todo joelho É fuga. se dobra E você comparece. diante do nome de Jesus. Problemas O da problema que você tem Eu vou fuga vai mais. se prostrar. Eu vou fuga Vai se mais. prostrar. Eu vou fuga Vai se mais. prostrar. Eu vou fuga Vai se mais. prostrar. E você vai bater. Já não poder. Já vou poder. Ele você como. Ele você como. E você como. Ele como a presidente. Está acima dos E presidentes. você como. O nome Ouça a mulher nossa. tem todo o poder. Essa como O isso. nome de Jesus. Foi no dia. A Bíblia diz: E a mãe é pensando na missão. nos foi dado. Fica o nome de Jesus Seja Cristo. curado em nome de Fica o nome de Jesus Cristo. Curado em nome de Jesus. Fica o nome de Jesus Cristo. Fica o nome de Jesus Cristo. Já conheceu o nome de Jesus Cristo. Olha como. Tu tens um nome. Olha como. Tu tens um nome. Olha como. Tens um nome. A lepre. Os leprosos Aqui o problema. tinham um problema A lepre. de lepra. Olha então, olha. Que naquele tempo Aqui na televisão dele. não tinha cura. É uma nova exame. Mas o que mais melhor, Olha aqui na como. eles tinham um nome. Olha aqui na como. Eles tinham um nome. Essa como a Que favor. é o nome da palavra. Essa como é esse. O nome de Jesus. Esse saca. Sarou. Malade que A abre. doença é incurada. É bem que nascerá. Nascida. É bem que coronavírus. É Coronavírus. bem que saca. Cura. Malade. A doença. A tomada de Os saque. homens não conseguem. Essa como é essa O nome Cristo. de Jesus. Toda. É comigo que saiu. Vai te É curar. comigo que saiu. Vai te curar. Teu bem que mão para dar mano. Pela glória de Jesus. Olha a palavra da missão. O Senhor abençoe. Babela e como é isso? Chamaram o nome de Jesus. Bíblia da Bíblia. A Bíblia diz: Fala de maître. dizer o mestre. Jesus. Jesus. Maître. Mestre. Passou na cadeia. Não pararam somente Na aí. Yesu. Para Jesus. Na Jesus. Para Jesus. Abanzi a cor. Eles sentaram Na oza papol. naquilo que é a palavra. Babenge Eles maître. chamaram mestre. Amém. Amém. Jesus. Jesus. Aprova que se maître. Depois apresentaram o mestre. E ele vai Senhor. É amado do Senhor. Na boquili. No mundo Tu ana maître. temos mestres Ou vai me sala na casa. que conhecem muitos trabalhos. Ou vai na Que experiência. têm experiências Na bamete na bango. nos seus Me na profissões. boquili. Mas no mundo Tu ana mutute. não temos ninguém Ou azar maître a que imenili. é mestre merecido. Ou azar maître a banabato. Que é mestre do Espírito dos Ou azar Santos. maître na mutu. Que é mestre do homem. Ou azar maître na Que é bananabato. mestre do Filho dos homens. Le Seigneur est maître. O único mestre. E a mutu. O homem Ora yeye que malamu. se conhece bem. Agora balão malamu. Que trabalha bem. Agora somos só malamu. Que contar bem. Na bonne état. Mas que vão estar. C'est la parole. É a palavra. Le maître de maître. O mestre dos mestres. Maître de maître. Mestre dos mestres. Essa não é parole. É a palavra. Ora mesmo ele deu em Nathalie. Que vem com o ouvido cortado. A pessoa está precisando dizer. Não consegue voltar. Ana Ele Bacoqui. tem possibilidade E a como de voltar. apanhar. E deu em Nathalie. A orelha cortada. A Deus vai na place. Colocar no lugar. Ela acabou de tirar eu. Deus que cresceu. Ei, creia. Caiu. E eu fazendo o que sai agora. Vai voltar. E cada um fazendo o que sai agora. Jesus vai voltar. Maître fazendo o que sai Vai agora. voltar. A maître na missa na eu. Ele é o mestre do A Deus. maître na matéria. Mestre dos A ouvidos. maître na boca. Mestre nas mãos. A maître Mestre. na vida eu vou limpar. Toda a tua vida. E é a sonda. Ele sonda. Maître dans le esprit. Com o teu espírito. Maître et la maître. Mestre dos mestres. C'est la parole. É a palavra. Et parole à mort. E essa palavra Et ça Jésus-Christ. é Jesus Cristo. D'abord la tinoto. Quando vai vir Sur sacar la croix. sobre a cruz. Parole à la A Bible. palavra foi dita. Tout est accompli. Tudo está cumprido. Tout est accompli. Tudo está cumprido. Tout est accompli. Tudo está cumprido. Jésus a tiré le côté. Jesus não mandou um Quand la Bible dans l'eau. para passar. Yes, a commis ça yosse. Jesus cumpriu tudo. Quand la maison dans l'eau. Para a tua cura. Yes, a commis ça yosse. Jesus cumpriu Tout tudo. le monde Para ninguém te Tout dominar. ça dans l'eau. Fique contigo. Tout est accompli. Tudo está cumprido. Tout est accompli. Tudo está cumprido. Na parole l'eau. Amanhã de hoje. Zoe na parole l'eau. Seja a tua Na vontade. parole l'eau. Amanhã de hoje. L'eau est pour moi. Se abra. La Bible dans l'eau. Possa Et descer. ça maison est dans l'eau. Vontade do teu coração. Parce que tout est accompli. Tudo já está cumprido. L'eau c'est condition. Tudo já está cumprido. Sur la croix. Sobre a cruz. Un homme Homem comme lui como ele avant Jésus Christ. pegou Jesus Physiquement. fisicamente Avant dans le cruz. e subiu na cruz.
Assembly. orou, Moto kiti. o céu desceu. Wala kabale só matale cruz. Aí antes de Jesus subir, Ala matu enda compris. dizia tudo está cumprido. Ele agami. Ele clamou, Ele o fumami. céu se abriu, Moto o kiti. fogo caiu. Mais la tambole. Mas nesta Na tarde, notre temps. no nosso Le tempo, véritable o maître. verdadeiro mestre Sur la croix. sobre a cruz, A déjà dit. ele já disse, Tout est accompli. está cumprido. Wala dosemba. Aquilo é que diz, Ele fumama. o céu se abra. Yamalobi. Por isso que eu digo, Como fumama o se. que vai se abrir aqui, o céu também estará A aberto. causa da parole. Por causa da Mas palavra, a parole fumama as de coisas Jesus. serão abertas em nome A de causa Jesus. da parole. Por causa da Tu palavra, n'as progressé. você vai progredir. A causa da parole. Por causa da palavra, Mas a dosimba. as coisas vão dar A certo. causa da parole. Por causa da No palavra, nome de Jesus-Christ. esse é o nome Ah, de sobre Jesus. a bomba da palavra do Deus Senhor. para a glória de Jesus. Kola pambola. Senhor abençoe. Tô tirando 5 minutos. Temos 5 minutos. Kola pambola biso. Que o Senhor nos abençoe. Bien-aimé dans le Seigneur. Venha mandar ao Senhor. La parole sauve. A palavra salva. Parole A bénissante. palavra salva. Parole A bénissante. palavra salva. Il y a beaucoup de ressources. Não é outra pessoa, Mais à Jésus-Christ. mas é Jesus. Mais à Jésus-Christ. Jesus Cristo. Mais dans la macoquille. Tem possibilidade de salvar. D'abord, Quando chamaram ele, Jésus. Jesus, Maître. mestre, Yes, on te remet. Jesus parou. Vous avez mis ça, mis ça. Deixa que nos dizer. Dans le reste, on met dans la combat, yes. Cada vez que nós chamamos a Dans la Jesus, combat, há coisas que acontecem. dans la combat, Sempre que chamamos mestre c'est la parole. e a palavra, Il y a la combat, coisas que acontecem. avec le maître. Chamaram mestre, Église. igreja, Ah, on va la table, on va la lire. demoraram muito tempo La carte à l'être. com a letra. Quand on va lire Jésus, Quando clamaram Jesus, c'est là le but que vous o avez. caminho da cura foi aberto. Amém. Pour la parole, la mission. Senhor abençoe. Quand on va lire Jésus, Quando chamaram por Jesus, c'est là le but que o caminho da cura et vous avez. se abriu. Zamba continue à procès. Deus entrou no processo Il y a quelqu'un qui va lever. de poder curar os À demônios cause de quoi, Yesu? por causa do nome de C'est là ce Jesus. que je me prends pour le nom de Vai Jésus. se abrir para ti em nome de À Jesus. cause de quoi, Por Yesu? causa do nome de Jesus. À chaque délai maintenant, É o caminho et fechado. au nom du nom de Em Jésus-Christ. nome de Jesus Cristo. À cause de quoi, Yesu? Por causa do nome de Jesus. Nous allons travailler pour Deus nous. vai trabalhar para ti. Nous allons travailler pour Deus nous. vai trabalhar para ti. Avant de ce qui ça, Antes de terminarmos, tu me le dis, a Bíblia diz, le maître de la maître, o mestre dos mestres, parole incarnée, palavra encarnada, Jésus-Christ, Jesus Cristo, après qu'on l'offre, depois de ouvir qu'on gagne à ma lépreux, o gritar dos leprosos, Dieu s'en télémise, Jesus levantou Père Tanimako. e olhou para eles. Amen. Amém. On dirait, Como se fosse, quand les prêts bazoya, quando os leprosos vinham, on dirait Yesu wanataka na bangonde. como se Jesus não lhes via. Quand bangoye mosika, Quando ficaram distantes, on dirait wanataka na bangonde. como se não tivesse a lhes olhar. Bible le dit, A Bíblia diz, quand on m'appelle quando chamaram, maître, mestre, Jésus, Jesus, Yesu atali bango. Jesus olhou para eles. C'est Yesu wanataka na bango. E Jesus olhou para eles. Pour la parole la mission. Deus abençoe. Après wanataka na bango, Depois de lhes olhar, ali yoki na mission mawa. eles disseram: tenha misericórdia de nós. Yoki na mission Tenha mawa. misericórdia de nós. Jésus répond de bango. Jesus respondeu: Bokende, não, et pas par sacrificateur. os sacerdotes Bokende va se présenter, vão se apresentar. et pas par Os sacrificateur. sacerdotes, Bible le dit, a Bíblia diz, va hésiter, não hesitaram. va tossi. E eles obedeceram Mon nom à Jésus. a voz de Jesus. Dans ma langue, Quando iam, la katikata de là, no meio do caminho, pas malade na bango. a doença Et qu'on nous disparaître. acabou. Pas malade na A bango. doença Et qu'on nous aussi là. começou a Et terminar. là, que possible. É impossível. Comment possible? Não possível. On a dit la guérison E de. não tinha cura. Et sur guérison. Recebeu a cura. La carte parcours. É tudo para Si vous cura. avez vu ça, mission. Deixa-nos dizer. Nous le mandons A là. palavra da manhã de Dans hoje. nos ressources. Talvez Nesse caminho. este lugar Esse é o côté. não te fez Mais la grande place au côté. onde você Le président vai a mis ça là. fazer alguma La coisa. ONG. Na praça. Le président a mis ça là. Fazer La trabalho. Mossala. Le président a mis ça là. La Ndakulayo. Sua Le casa. président a mis ça là. Tem grandes coisas. Habitez maître. E ser não mestre. Yondo zalo biko. Tu quis a cura. Tokola masacrificateur banaka ngona yi. Não te sacerdotes há muito tempo. Babikisa biso te. Não nos curaram. Siko ozotinda bino lisusu. Deus vai nos mandar mais. Epa na bango. A eles. Mais les prêts. Mas os leprosos Batosi. obedeceram. Église. Igreja, Tosa la parole. obedeça a Ne palavra. tosa la parole. Obedeça somente a Ne palavra. tosa la parole. Obedeça somente a Oh, palavra. Titani.
lumière porque pouco de luz. na 2 chapitre 5, Segundo Reis, capítulo 7, verset 7. verso 7. Bible lobi A Bíblia diz: Naman Naamã alaki na même malade. tinha a mesma doença. Mokonzi ya mboka na bango. O rei da sua cidade, Bible lobi a Bíblia diz, batili les cartes que avenir Naman. lhe mandaram para poder curar Naamã. Après komona carte wana, Depois de ver essa carta, abandi komitungisa. começou a se perturbar. Apasuli bilamba. Rasgou seus vestes. Kola papa la biso. Deus abençoe. Taka pasuli bilamba. Quando rasgou as vestes, Est-ce que disse: será na Nzambe que eu sou Deus pona bikisa para poder curar malade za na église a ote? doença que não tem cura? Amen l'église. Amém. Oh babilo. Afinal, meu amado, Oh batinda ke pa ya bwa. o que mandaram ao rei Ele ka mutu moko. era somente uma pessoa. Balaki ni balete. Não eram dois, Kaka mutu moko. somente uma pessoa, Oyo sa na man. que é Naamã. Mais roi apasuli Mas bilamba. o rei rasgou as suas vestes. Ali na za incapable. Disse: sou incapaz. Mais ya madame isa nini? Mas o bom é o quê? Le roi des rois. O rei dos La reis, parole a incarnée. palavra encarnada, Liboso na ye. diante de Et ele, ça me il est prêt. se apresentou 10 leprosos. Yesu alemani bangote. Jesus não lhe soltou. Il est prêt. 10 leprosos. Yesu alemani bangote. Jesus não se cansou deles. Mais roi Mas o rei ya Samarie. de Samaria, Kaka le prêt somente boko. um leproso, Zaman que era Naamã, alemani. se cansou Kaka deles. Yesu alemani bangote Jesus au nom de não se Jésus. cansou do